A gente sabia que esse dia ia chegar. Sabia. E chegou. Chegou. Vamos falar de ayahuasca. Sim. Sim. Até porque muitas pessoas que nos acompanham nos conheceram na ayahuasca. Sim. Nós nos conhecemos na ayahuasca. Sim. Com outros nomes, talvez. Sim, tínhamos nomes iniciáticos, recebemos nomes Sátiva, Maria. e nós nos conhecemos numa casa que servia ayahuasca. É uma casa ecumênica, não ligada ao Santo Daime. Isso em 2010? Por aí. 2009, 2010. E depois de um tempo de frequentadores da casa, onde nós íamos consagrar o chá, nós nos tornamos dirigentes de lá. 2 dos principais dirigentes da casa, com outras pessoas muito queridas que guardamos no coração, e vivemos com muita intensidade ayahuasca nas nossas vidas. Foi. Eu fui 2 vezes para Mato Grosso participar de feitio. Eu fui uma, Você né? foi uma, mas a sua foi muito especial. Eu fui consagrado mestre de feitio. E tínhamos esse espaço, né, em São Paulo, onde haviam sessões regulares de ayahuasca e também extras, né? Mas vamos colocar aqui, amor, em 2 aspectos: a nossa experiência pessoal e a nossa experiência como dirigente. Sim. Então, vou falar da minha pessoal, depois você fala da sua e depois a gente fala como que era isso. Então, a ayahuasca na minha vida entrou num momento muito importante, muito importante. Ela foi divisor de águas, processos intensos, aquela coisa assim de... Eu não tinha tanta limpeza física, mas eu encarava as sombras, os medos, as histórias em todas. É uma experiência que só quem passa entende o que é. É muito difícil você descrever uma experiência de ayahuasca com palavras. Porque como a gente acessa questões muito internas, aspectos emocionais profundos e até espirituais, então certas coisas que a gente passa não são traduzíveis em palavras, né? Por mais que a gente tente expressar o que a gente viveu, ficar pobre, ficar faltando alguma coisa. E não é questão de não saber se expressar, é porque realmente faltam palavras para isso, né? Porque tem uma certa grandiosidade no que passa, né? É uma coisa muito transformadora. Sim. Que nem você falou, foi um divisor de água na sua vida, né? Eu acredito que quem se dedica pelo menos um tempo, né, a ayahuasca, ao daime, sente essa diferença e pode dizer exatamente a mesma coisa. É um divisor de águas para quem se dedica pelo menos por um tempo. Sem dúvida, sem dúvida. Então ali eu curei muitos traumas, eu olhei para certas situações da minha vida sobre um outro aspecto, né? Então era um processo que a gente chamava de processo. Cada processo era diferente, abordava outras coisas, outros lugares. Eu ia para outros lugares dentro de mim, não tinha aquela coisa de que algumas pessoas podem achar de ver coisas, né? Eu nunca tive processos de ver seres, espíritos, não, meus processos eram muito internos, né? Muito focado a situações da minha vida que ficavam mal resolvidas, ou aspectos meus mesmo que que estavam no meu inconsciente, que vinham à tona. E aquilo tudo, aquelas consciências que vinham a cada ritual, né, aquilo foi me transformando e transformando. Nesse processo eu me torno dirigente, mas aí depois eu vou falar da minha experiência como dirigente. Traz a sua pessoal primeiro. A minha também não tinha essas questões de admiração, como a gente gosta de falar. Eu não tinha muito. Mas tu tinha umas limpeza física forte, que eu lembro. Tinha. Né? Limpeza física que eu digo é vômito, ir ao banheiro, passar mal, né? Eu chorava pra caramba. A minha limpeza física era já. Muito de choro. Né? Então, muitas pessoas, a gente percebeu que muitas pessoas iam justamente buscando isso, né? A
a iluminação, né? Aquele show de luzes, como a gente costumava falar, né? De ver coisas. Mas o objetivo não era esse. Era justamente se conectar com você mesmo, sua parte mais profunda. O Daima e a Ayahuasca é um aprofundador desse estado meditativo mais interno. Uma ferramenta, ela é uma ferramenta. É uma ferramenta muito válida, muito boa. E muito profunda, muito sagrada. Sim. Né? E é real aquela coisa que falam, né? O Ayahuasca é para todo mundo, mas nem todo mundo é para Ayahuasca, porque não é todo mundo que segura a onda. Tem muitas pessoas que, na verdade, o processo do ritual com a Ayahuasca, ele vai aprofundar o que já tem dentro de você. Então, se você vive num mundo muito cheio de medo, de preocupação, isso vai potencializar. Para você enxergar. Exatamente. Você tem um ego exacerbado, depois chegar lá, parece que teu ego fica maior ainda, mas para você enxergar isso. Sim, as coisas tudo aumentam de tamanho. Aumentam de tamanho. E isso que você falou, que nem todo mundo é, eu acredito hoje, eu acredito, você também, nós já conversamos sobre isso, a ayahuasca pede maturidade. Sim. E há muitas pessoas, né, e já trazendo agora um pouquinho para nossa experiência como dirigente, que ia lá e chega e fala, quero ver se o barato é louco. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Mas eu acho que o processo espiritual mais profundo exige maturidade. Sem dúvida. Né? Porque é um processo espiritual profundo. E em qualquer religião requer uma certa maturidade. Qualquer prática requer maturidade, porque você está acessando coisas inconscientes suas e você não tiver preparo para aquilo, você não segura. Não segura. E nós vimos isso acontecer. A gente viu as pessoas surtarem, né, como a gente falava. Né? Muito embora na nossa casa, existia todo um cuidado muito grande do antes, do durante e do depois. Sim. Né? E aqui já fica até como um aviso, né? Hoje eu estou vendo muita gente falar de ayahuasca. Até nós viemos gravar esse vídeo porque de repente está todo mundo falando. A gente consagrava ayahuasca há 16 anos. Né? Então, esteja atento ao lugar que você frequenta. Como é que é? Só chegar, pagar e fazer? Quem são essas pessoas? Que tipo de suporte? Não tem casos de saúde que não pode consumir ayahuasca. Então, nós tínhamos todo um processo de uma ficha de anamnese, da pessoa colocar ali pra gente toda a condição que ela chegava ali. Nós fazia uma palestra, né, de esclarecimento. Tinha o dia da palestra, que ela ia lá na palestra. Essa palestra chegou a ser um curso, inclusive, mais longo. Sim, a gente tinha em formato de curso. E todo o ritual, quando a gente fazia, tinha uma palestra antes. Tinha uma palestra antes, explicando para a pessoa, preparando a pessoa. Quando do ritual, nós tínhamos muito assistentes, que estavam ali, que eram pessoas que estavam mais acostumadas, que recebiam treinamento especial para estar ali atento, que as pessoas elas entravam nos processos pessoais, porque todo mundo dentro do ambiente tomava ayahuasca, então ela estava ali no processo dela, mas atenta, né, ajudando a ver, porque nós tínhamos ritual, nós chegamos a ter ritual de quantas pessoas? 250? Por aí, acho que na segunda casa, ao mesmo tempo. Então nós tínhamos muitos olhos ali para segurar, e o depois também. Então nós tínhamos um grupo ali de pessoas, de terapeutas, que as pessoas falavam, olha, eu não estou conseguindo lidar com isso que eu vi. Então tinha o depois. Tanto que essa casa era o nosso principal trabalho. Nós não tínhamos outro trabalho. Alguns de nós, né? Eu, Marcos, outras pessoas, era uma dedicação. E foram anos da minha vida, anos da tua vida, que nós nos dedicamos integralmente a esse serviço. Esse serviço voluntário. Voluntário. A nossa casa vivia de doações. Né? Agora, trazendo um pouquinho, então, o olhar da nossa experiência como dirigentes, né? Nós fazíamos rituais conduzidos por um dirigente ou por duplas, nós conduzimos muitos rituais,
em dupla, eles eram temáticos, eles às vezes eram com egrégoras, às vezes com ciganos, às vezes era uma linha mais indiana, uma linha mais católica. Muitos eram misturados também, porque nós éramos uma casa ecumênica. E como a gente falou, apareciam as pessoas que queriam ver o que era, como curiosos, sem comprometimento nenhum com evolução, com transformação, elas queriam ir achando que elas iam consumir uma droga diferente. Ela é um produto enteógeno, né? Há alteração química, por isso que no cérebro, né? Por isso é que nem todo mundo pode consumir, dependendo de remédios que você tá utilizando, você não pode consumir ayahuasca. E tem gente que não pode consumir ayahuasca mesmo. Né? Lá na nossa experiência, às vezes a gente chegava, a gente se envolvia com cada pessoa, tinha ficha de anamnese, tinha uma conversa com alguém, se essa pessoa que recebia, aquela pessoa que chegava, conversava, sentia alguma coisa que não sei se para ela, passava para um outro dirigente, para alguém que tinha mais experiência, que era mais, lá entre aspas, graduado, assim, mas que estava mais para ver se aquela pessoa ia poder, inclusive o quanto ia servir para essa pessoa. Exatamente. Né? Então tinha um cuidado muito grande e exatamente o oposto que a gente anda vendo por aí. Sim. E, inclusive pessoas até tomando sozinhas. Sim. A pior coisa que pode fazer é quem não conhece tomar sozinho. Sim, sim. Importante você estar num lugar, num grupo, com pessoas mais experientes e estar muito consciente disso. É uma ferramenta que altera o seu corpo, sim, altera a sua mente, sim, que altera a sua vida. Então, você está preparado para fazer essas mudanças? Né? E outra coisa também que eu quero trazer, assim, que a gente via e conversava muito, é a pessoa que começava a ter uma dependência emocional da ayahuasca. Que ela não causa dependência física. Ela não causa física, muito pelo contrário, né? Abrindo aí um parênteses. Dentro dessa casa que a gente frequentava, além das sessões, os rituais que nós tínhamos 2 vezes por semana, pelo menos, né? Sim. Eu ainda conduzia, eu era responsável por trabalhos com dependentes químicos e com mulheres também. E o trabalho com dependentes químicos, que era muito intenso ali, ele acontecia a qualquer hora, a qualquer momento. Era uma coisa de emergência. Era mesmo. Emergencial. Então, quando aquela pessoa sentia a necessidade de usar ali a química dela, ela ligava, né? Nem era WhatsApp, né? Ela ligava para um dos dirigentes, a gente se mobilizava, quem está disponível aqui agora, para ir lá até a casa, receber essa pessoa, fazer o serviço de ayahuasca com ela, e o dirigente também tomava, também consagrava. Então, eu já cheguei fácil, eu tenho certeza que você também, a consagrar ayahuasca 5 vezes por semana. Já teve essas fases. Teve fases de, né, a pessoa chegava às vezes, nem era um dependente químico, mas era alguém que estava numa situação, aconteceu alguma coisa na vida dela, né, e ela, cara, eu preciso de ajuda, e a gente ia dar ajuda na luz da ayahuasca, na força. Lembrando que essa prática que a gente tinha lá era exclusiva do local, né? Nem todo local faz essas práticas, né? Então cada um tem a sua forma de estabelecer os seus procedimentos de rituais. Dentro das suas casas, e tá tudo bem, né? Lá a gente funcionava assim. Ai, derrubei um negócio aqui. Então, a ayahuasca, eu tenho muito amor por ela, muito, tá aqui, são 16 anos, nós não consagramos mais nesses 16 anos, que a gente não consagra. É um comprovante de que não causa dependência química, exatamente. Né? Porque a gente teve um consumo tão intenso uns 2 anos, durante 2 anos, e depois a gente parou e não sentiu necessidade de consumir mais. Exatamente. Temos um amor, uma gratidão. Principalmente nós nos encontramos na ayahuasca, ela nos uniu, né? A ayahuasca nos uniu. E nós temos um profundo respeito, gratidão, amor por ela. Se eu abrir o vidrinho e sentir o cheiro, que para muitas pessoas é forte, eu adoro esse cheiro. Ele me evoca assim, as lembranças. Nós somos muito felizes enquanto nós somos dirigentes dessa casa, enquanto nós consagramos a ayahuasca.
né? Que mais? Quer falar mais alguma coisa dela, dessa abençoada? E falar assim também, né? Como é uma ferramenta, um instrumento, por que, que a gente nunca mais consagrou? Não foi por questão de abandonar esse caminho. Justamente ao contrário, a gente continuou no caminho, a gente continuou tendo esses processos profundos, né? Acessando esses lugares que a ayahuasca permite acessar, só que a gente acessa sem Sim, ayahuasca. E agora, né? Agora, mais recentemente, coisa de um ano. Antes de você de fazer entrar a transição, tá. Então, lembrando que o ayahuasca também tem uma questão do doce, né? Porque quem já provou, conhece, sabe que é extremamente amargo a bebida. E falo porque é amargo, porque o amargor está dentro da gente, porque na verdade tem um sabor doce. Inclusive nos processos de feitio, né, quando está produzindo esse chá, é comum aparecer beija-flor, atraído justamente símbolo, pelo né? cheiro. Né? O beija-flor é o símbolo do daime, tudo. É justamente por buscar essa coisa mais doce que a ayahuasca tem. E que mais para falar de ayahuasca? Tem a procedência dela, né? Porque hoje a gente vê que se você entrar na internet, você compra ayahuasca. Sim. Então, isso reforça ainda mais de você ter confiança e pesquisar o local onde você vai, pelo menos, quer passar por essa experiência. É importante você checar, conversar com pessoas que já fez, né? Procurar saber mais da origem desse chá, né? Aonde que é da feito, casa, a como origem, é feito. de onde ele veio, né? Como é que é, da onde que veio isso, quem são as pessoas que estão ali. Não é uma coisa que você faz no fundo da sua casa. Não recomendamos isso, não é, né? Até porque existe toda uma questão legal também, né? Sim. Toda a questão legal por trás da ayahuasca. Como é uma substância que tem o seu efeito, sim, químico no corpo, então ele só é permitido em rituais religiosos, sagrados, né? Então não é uma bebida que você consome no chá da tarde. Sim, e a gente vê muito, né? Muito embora a gente tenha saído desse universo da ayahuasca, mas a gente está vendo cada vez mais se falar de ayahuasca. Pessoas assim que nunca falaram de ayahuasca estão falando de ayahuasca agora. Tá meio que modinha. Sim. Né? Então é muito importante a autorresponsabilidade primeiro com você. O que você está pondo na tua boca? O que você está deixando, adentrando no teu campo, na tua energia? Então, saber direitinho a origem, procedência, o local onde você vai, como o Marcos falou, referência, quem são as pessoas, né? De onde veio essa ayahuasca? Então, tudo isso é muito importante. Sim, né? Porque quem tem um trabalho sério fala e vai gostar de saber que você está interessado nesses temas. Sim. Porque quem faz tudo certinho, tudo na linha, dá valor para as pessoas que também procuram tá tudo certinho, tudo regular, né? E tem essa preocupação. Então, não precisa ter medo de perguntar. Ao contrário, para casas sérias, isso é extremamente bem visto. Bem visto, honrando o trabalho desde o mestre Irineu, e tudo isso a gente tem muito respeito, muito carinho por tudo que envolve essa medicina. É uma medicina da floresta, sim, né? Ela traz curas para as nossas vidas. Temos, como eu já falei, temos muito, muito amor. E o que você trouxe, né, Marcos? Hoje, depois, eu não sei se o nosso consumo, eu estou falando consumo, mas não é a palavra. Nós utilizamos tanto a ayahuasca que depois que nós paramos, a gente começou a atingir com meditação os lugares que a gente só atingia com o uso da ayahuasca. Sim. Né? Então, as nossas meditações se tornaram mais profundas, mais intensas, e a gente começou a ter mais clareza. Posso agora fazer a transição? Não, só já que você tocou esse assunto, né, falar que é comum as pessoas falarem de estar sentindo a força, né? Quando sente alguma coisa diferente no corpo. Então a gente sente a força também sem consagrar o chá. Então é só para entender que isso que a gente sente não é propriamente do chá, embora ele seja um facilitador desse processo,
tudo parte da gente. A gente consegue acessar os mesmos estados que a gente chega num ritual de Daime, de Ayahuasca, sem precisar dele. E a ideia é isso. Sim. A ideia não é você se apegar a uma ferramenta. A ideia é você chegar nesse lugar, e isso eu estou falando para qualquer um, não só para alguém que foi dirigente, que teve muito contato, mas a ideia é você cada vez precisar menos da Ayahuasca para vivendo com mais consciência. Sim. Só uma coisa que me veio agora também, a gente não está criticando quem está há anos nesse caminho, né? Não. Então, não é por esse lugar que a gente está falando, né? Mas não é como a gente fala, como tudo é intenção, não é... Você pode consumir o Daime pelo resto da sua vida. A vida toda, mas tá tudo bem. A questão é não se sentir necessitado de. Exatamente. Essa que é a questão. Exatamente. E aí, recentemente, coisas de um ano, tem vindo de um ano para cá, veio para nós também, entrou nas nossas vidas, assim como um dia a Ayahuasca entrou nas nossas vidas, entrou o mel na nossa vida agora. E é muito engraçado, não sei se é essa palavra, que existe mel de Ayahuasca. Uma Ayahuasca super concentrada. Esse daí é Ayahuasca mel, inclusive. Né? E tem o mel, e entrou, mas agora é o mel de abelha que nós estamos falando, né? E que ele veio com essa potência, sendo também uma possibilidade, como o Daime era, trazendo essa questão da clareza, da consciência, de uma forma mais doce no sentido de leve, não é aquele ritual que você fica, faz uma imersão de 1-2 horas, não. Eu utilizo, que a gente utiliza no nosso dia a dia, o mel, e ele traz essa clareza, ele mostra, às vezes, questões ângulos de uma questão que nós não estávamos percebendo, uma nova visão da vida, né? Um sentimento de mais leveza, de mais doçura, e a gente vem trabalhando com o mel, e aí é um mel vibracional, que é um mel onde nós canalizamos, né? Chegou para nós, está chegando porque não acaba, né? Sim. Um ecossistema mesmo que nós chamamos de colmeia sagrada, onde nós utilizamos o mel como uma ferramenta de ancoragem e de potencialização. Sim. É que o Daime também não deixa de ser uma ferramenta vibracional. Porque o feitio dele, ele é feito tudo de forma ritualística. Com músicas, tudo, com estados de concentração. A colheita também. A gente consagra a Ayahuasca antes de entrar na mata, para colher chacrona, para colher o cipó. Né? Então tem toda uma ritualística envolvida em todos os processos. E a gente trouxe isso para a colmeia sagrada também. O mel que a gente faz, embora ele já tenha a energia dele, química, física, das abelhas, plantas, assim como o Daime também tem das plantas, a gente coloca mais uma vibração ali, a gente faz uma assinatura energética ali no mel, assim como fazia no Daime, né, que também é todo feito entoando mantras, né, dos inários lá que a gente fazia. Então, o mel, a gente trouxe toda essa ritualística. Né, do feitio para o mel. A gente não a gente não tem um feitio efetivamente do mel, porque a gente já pega ele pronto. A natureza já nos entrega ele pronto. Exatamente, né? Mas a gente coloca essa energia extra, essa vibração extra. Né? Então, tudo baseado no que a gente já vivenciou. E faz o ritual consagrando o mel também da mesma maneira. E é muito interessante para quem não pode consagrar ayahuasca por questões médicas, por questões físicas, não pode ou tem medo. O mel, ele é um processo mais suave. Lembrando também que nem todo mundo pode consumir mel. Acho que é importante a gente falar aqui também, tem muitas pessoas alérgicas a mel, então testem, tem teste para fazer, tem toda uma questão também. Mas aí também a gente tem uma questão também de a gente, mesmo que a pessoa seja alérgica, ela pode sentir a vibração com as mãos, né, segurando o vidrinho ou as pepitas de mel que a gente tem, né, então como a gente está trabalhando a parte vibracional, né, então não
é uma obrigatoriedade consumir, consagrar para a gente participar das experiências que acontecem através do ritual que a gente faz com o mel. Até porque muitas vezes nesses 16 anos que a gente não consagrou a ayahuasca na boca, muitas vezes nós abrimos e cheiramos. E sim, né, a ayahuasca e sim sentimos a força. Sim. Né, só com o fato. E ela tá aqui no nosso altar, ela tá junto com o mel. Apesar da gente nunca consagrar, né, fisicamente, ela sempre esteve presente, sempre né? esteve presente. Sim, ela nesses tá 16 anos. Exatamente. Então, viemos para falar de ayahuasca, mas também aproveitamos para falar e para nós, né, as coisas... Primeiro a ayahuasca, agora o mel e a origem, da onde vem, a intenção e o que traz para as nossas vidas, né? Tanto a medicina da ayahuasca como hoje nós chamamos a medicina do mel. Sim. Né? Então fica um convite aqui também para quem quiser conhecer, acompanhar o nosso trabalho na Colmeia Sagrada, um trabalho muito sério, de muito amor, o amor que a gente tem pela ayahuasca, a gente tem agora também pelo mel. Sim. Né? E, enfim, agora para 2026, vários trabalhos presenciais, onde nós vamos levar ou fazer os rituais presenciais, né, com o mel levando, e tem também, hoje a gente já tem alguns produtos que utilizam o mel, e aí sim você pode fazer sozinho. Sim. Se você tendo o mel vibracional ouro líquido, como nós batizamos, como um nome que nos veio, ouro líquido, esse você pode fazer sozinho na sua casa, mas sozinho entre aspas. Isso que eu ia falar, porque a gente preparou todo um passo a passo, então você não está sozinho, você tem o guia que pode guiar, vai te guiar, tem as visualizações gravadas que você pode acessar, então a gente vai fazer todo um passo a passo. Uhum. Então você não está sozinho. Você pode estar sozinho fisicamente na sua casa fazendo esse ritual, mas você vai estar sendo acompanhada por todo um processo que a gente já montou e está preparado para você. Seja o processo de 7 dias, que é o B-Season, que a gente chama de B-Season, onde você recebe o kit para você fazer durante 7 dias. Não tem nenhum aqui, né? Não, estão todos embalados ali. Sim. Onde depois a gente deixa no final, coloca a foto, né? Uhum. Onde você recebe 7 sachês e você vai usar um sachê por dia. Tem um QR Code que te leva para o nosso site, onde vai ter a meditação do dia. Sim. Para você trabalhar esses aspectos na sua vida. Seja no B-Box, que é de 21 dias. E aí nos B-Box, dentro do ecossistema da Colmeia Sagrada, a gente tem são 7 códigos, são 7 B-Box diferentes para aspectos da sua vida. Né? Então a gente tem e eles estão relacionados aos chakras. Sim, que a gente acabou criando 7 arquétipos baseados na simbologia da colmeia, que abrangem praticamente todos os aspectos emocionais e espirituais que a gente pode enfrentar, mentais também, e cada kit, cada B-Box vai trabalhar aquele aspecto. Então você passa por 21 dias trabalhando aquele aspecto, curando todos esses aspectos na sua vida. Lembrando que a palavra curar, antes que alguém, né, já é uma palavra que é muito polêmica. Você sabe que às vezes a gente não pode usar a palavra curar, porque quem cura é a medicina. Sim. Quando a gente fala de curar, é tomar consciência, tá? Imagina uma sala que está escura, quando você acende uma luz, a sala deixa de estar escura. Aí o que você vai fazer com aquela sala ou dentro daquela sala é uma questão sua. Sim. Então, quando a gente está usando curar, é tirar, é deixar isso sair do inconsciente, vir para o consciente para você falar, para você olhar para aquilo e resolver o que você vai fazer com aquilo na sua vida. Né? A gente, em alguns momentos, alguns mestres até falam, é a cura da ignorância. Exatamente, é mais nesse sentido. Né? É uma cura simbólica, por assim dizer. Nós estamos falando de curar doenças, né? De curar... Isso pode até ser uma consequência de alguma coisa. Não que não tenha relatos que aconteceu, mas a questão o objetivo não é esse. Não é esse. Então a gente, todas as ferramentas, elas trabalham a consciência, né, para você se curar de aspectos
negativos do seu ser, Uhum. né? Não é necessariamente Que não são alguma nem coisa física. negativos. Negativos no sentido de sombra, negativos são aspectos humanos que você tem. Sim. Negativos, formas de dizer, né? Porque não tem negativo e positivo. Aspectos humanos, aquilo que você. As sombras, que também sombra não é nada negativo. Aspectos que te retardam no seu progresso na vida. Eu acho que a gente pode resumir numa frase que nós falamos muito e que cabe também para a ayahuasca e cabe para o mel e para os trabalhos que é o fio condutor do nosso trabalho, amor. Nós ajudamos as pessoas a se lembrarem quem elas são, né? E com isso a gente vai se lembrando quem a gente é. O Daime, a ayahuasca, ela faz isso. Ela te mostra as camadas, né, que estão ocultando a tua essência divina. O mel faz a mesma coisa. Ele mostra as camadas que você está ali, as máscaras de proteção, a armadura, aquilo que você está negando e que está impedindo a tua luz de brilhar. Sim, exatamente. Né? E conforme você tira isso, floresce a tua essência, o teu ser. Então, nós vemos muito, né, acreditamos muito que é esse o papel. Sim. Por isso que ele mostra coisas que às vezes não são agradáveis de ver, mas elas são mostradas justamente para a gente ter consciência disso. Pode não ser agradáveis, mas são necessárias. São necessárias. Dito isso, quem quiser conhecer nosso trabalho com a colmeia, você já está vendo aqui no YouTube, canal do YouTube, site vai estar aqui embaixo também. Nossa comunidade, que a gente divulga lá, coloca conteúdos exclusivos lá, né? Chama para eventos. Eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, a gente já vai ter agora, dia 26 de novembro de 2025, um ritual online. Como o Marcos falou, dá para fazer ritual online, porque a pessoa está na casa dela, ela não vai ter o mel, ouro líquido, mel vibracional líquido lá, mas ela vai estar dentro dessa egrégora também. Sim. E ela já vai receber esses benefícios, tudo aquilo que a gente for trabalhar neste ritual. Sim. Não é? E a gente vai estar em dezembro também em São Paulo, né, fazendo São Paulo, eventos, e estamos aí com a nossa agenda de 2026 aí. Muito contente que esse trabalho que ele foi maturado aí por um ano, né? O trabalho não foi maturado, nós fomos maturados por um ano para trazer esse trabalho ao mundo, para dar a luz a esse trabalho sagrado com o mel. E a gente está fazendo isso com muito amor, com muita gratidão, a mesma gratidão e amor que a gente tinha pela ayahuasca, a gente tem hoje pelo mel. Estou com um vidrinho aqui pequenininho, que é o meu vidrinho pessoal. Aliás, é o teu. É o teu vidrinho pessoal que está aqui. Né? Aqui tem, talvez você esteja vendo um pedaço do nosso altar, que é maior, para cima, para baixo, onde fica todo o material, onde esse mel que vem lá, onde nós conhecemos as colmeias, as abelhas, nós conhecemos as pessoas, né, que estão lidando, os apicultores, o lugar onde ele é envasado. Então a gente acompanha desde lá, inclusive nós fomos pedir a bênção das abelhas. Sim. Estivemos lá pedindo a bênção, a autorização e a bênção das abelhas para levar o mel para o mundo. Esse trabalho não é da Maria Tereza e do Marcos Yesh, esse trabalho é das abelhas, é da colmeia, e a gente só está materializando e disponibilizando isso. É isso aí. Certo? Certíssimo. Assim como a gente falava da força, né? Muita luz. Sim. Eu ia falar que a força esteja com você, que a luz, também, né? Vale. Muita luz, como a gente falava nos finais dos rituais de ayahuasca. E no mel a gente fala que te convida para você adoçar a sua vida. Sim. Adoce a sua vida. Sim. Certo? E se você tiver alguma dúvida e quiser perguntar alguma coisa para nós, deixa aqui, entra em contato com a gente. Nós somos bem acessíveis. Sim. A gente vai ler todos os comentários, a gente responde, a gente traz aqui, se for o caso, um novo vídeo falando sobre isso. E se inscreva no nosso canal. Curte, compartilha. Né? Isso nos ajuda muito. E se você ficou até o final, né? Escreve aqui embaixo pra gente. Né? Eu vou adoçar a minha vida. Pode ser? Eu vou adoçar a minha vida. Pode ser, eu vou adoçar a minha vida. Então, fique bem, fique em paz. Beijo no coração e até sempre. Até.